Bom dia, meus queridos alunos, dando continuidade às nossas aulas à distância, certo? Hoje nós vamos trabalhar com o assunto de equações químicas. As equações químicas, na verdade, são formadas por reações químicas. Então vamos definir o que é uma equação química. É uma forma de representar as transformações. Essas transformações são as reações químicas, de maneira mais simples e direta, colocando todas as informações em uma única linha, de modo que seja possível compreender rapidamente o que teríamos de descrever em várias palavras. Então, na verdade, as equações químicas elas são representadas através de reações químicas. Exemplo de equações químicas. Então, aqui eu tenho a reação do óxido de cálcio mais a água, formando o hidróxido de cálcio, certo? Então, vamos observar bem para a seta. Tudo que está antes da seta são denominados de reagentes. Então, quem está antes da seta está reagindo. Então, o óxido de cálcio mais a água estão reagindo. Então, eles recebem o nome de reagentes. A seta, ela indica a transformação. Então, tudo que está antes da seta está reagindo e a seta está indicando uma transformação, certo? Que está sendo produzido o hidróxido de cálcio. E tudo que está depois da seta são denominadas de produtos. Então, o produto da reação é o hidróxido de cálcio. Então, numa equação química, nós vamos sempre olhar para a seta, certo? A seta, o que ela vai representar para nós? Ela vai representar uma transformação, certo? Então, tudo que está antes da seta recebe o nome de reagente. Tudo que está após a seta recebe o nome de produto. Então, óxido de cálcio mais água estão reagindo, são os reagentes. O hidróxido de cálcio, que é o produto da reação. É o processo no qual uma ou mais substâncias reagem e transformam uma ou mais substâncias novas, que são os produtos. Então, reações químicas, nós temos uma ou mais substâncias reagindo, que recebem reagentes, vai ficar antes da seta, se transforma em uma ou mais substância nova, que recebe o nome de produto, que está após a seta. Estão presentes em todos os momentos da nossa vida, ao nosso redor, nosso organismo. Portanto, a manutenção da vida depende de uma série de reações químicas. Leis ponderáveis. Lei de conservação da massa, de Antônio Lavoisier. O que diz essa lei? Em um sistema fechado, nós já estudamos sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa do produto, certo? Então, a soma das massas dos reagentes, só voltando o slide aqui, ó, reagente, tudo que está antes da seta, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma da massa do produto que está após a seta. Então, segundo Lavoisier, em um sistema fechado, a massa do reagente, a soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa do produto. Reações químicas. As reações químicas são representadas por equações químicas. É a representação gráfica informando os aspectos qualitativos e quantitativos de uma reação química. Aqui nós temos o exemplo aqui da oxidação do ferro, certo? Tem o ferro reagindo mais oxigênio. Essa reação aqui se chama-se oxidação do ferro. Formação do ferrugem, certo? Está aqui o produto da reação. Então, o que nós temos que levar em consideração? Primeiro passo, olhar para a seta. A seta está indicando a reação, ou seja, uma transformação. Tudo que está antes da seta recebe o nome de reagente. Tudo que está após a seta recebe o nome de produto. Então está reagindo ferro mais oxigênio, certo? Formando o óxido de ferro. Tranquilos? Vamos observar para os números. Cada número aí tem uma representação. Quando o número vem na frente do elemento químico, ele recebe o nome de coeficiente. Ele representa o mol desse elemento, certo? Então, o número que vem na frente, ele representa o coeficiente. Ele está indicando a quantidade do elemento. Nós temos 4 elementos ferro, certo? O 3 aqui, ele também é o coeficiente do oxigênio. Está indicando que tem 3 moléculas de O2, certo? Observe o 2. O 2 ele não está na frente do elemento, ele está embaixo. Quando esse número estiver embaixo, que é o caso aqui, ó, ele recebe o nome de índice, certo? Então, o índice, qual a diferença do índice para o coeficiente? Observe bem, o coeficiente ele sempre vem na frente. O coeficiente, aqui no caso 2, ele pertence tanto ao ferro quanto ao oxigênio, certo? Já o índice não, ele só pertence ao elemento. Esse índice 3, ele só pertence ao oxigênio.
O índice 2 só pertence ao ferro, certo? Então, qual a diferença de índice para coeficiente? O coeficiente, ele pertence a todos os elementos da reação, que no caso aqui o 2 está multiplicando tanto com ferro, que 2 vezes 2 vai dar 4, eu tenho 4 ferro, e 2 vezes 3 vai dar 6, quer dizer que eu tenho 6 oxigênio. Já o índice não, o índice é uma particularidade de cada elemento na substância. Então o índice 3 aqui ele só pertence ao oxigênio, e o índice 2 só pertence ao ferro, certo? Então recapitulando, tudo que está antes da seta, reagente. Tudo que está após a seta, produto. A seta está indicando a reação, uma transformação. Então, olha a lei de Lavoisier aqui, ó. A massa dos reagentes é igual à massa do produto. Ou seja, a soma das massas desses reagentes aqui tem que ser igual à soma da massa desse produto. Classificação. Existem várias maneiras de classificar as reações químicas. O critério utilizado relaciona o número de substâncias que reagem e o número de substâncias que são produzidas. Então, a classificação das reações ela depende dos reagentes e depende dos produtos. Elas podem ser classificadas em reações de síntese ou adição, reação de análise ou decomposição, reações de simples troca ou deslocamento e reação de dupla troca. Vamos definir o que são reações de síntese ou adição. Quando dois ou mais reagentes formam um único produto. O que são reagentes? Tudo que está antes da seta. O que é produto? Que está após a seta. Então, reação de síntese ou adição quando duas ou mais substâncias originam apenas um único produto, certo? Então o nome já diz, eu estou somando, está formando uma adição. Estou somando A mais B e está formando o elemento C. Então, toda vez que nós tivermos dois ou mais reagentes formando apenas um produto, reação de síntese ou adição. O exemplo, o magnésio reage com o oxigênio do ar, produzindo o óxido de magnésio. Então, está aqui, ó, reação. Olha para a seta. Eu tenho quantos reagentes? Eu tenho 1, 2. Eu tenho magnésio e tenho oxigênio. Eu tenho quantos produtos? Só tenho um produto, o óxido de magnésio, certo? Então, quando eu tenho dois ou mais reagentes formando apenas um produto, a reação recebe o nome de síntese ou adição. Eu estou somando magnésio mais oxigênio, formando o óxido de magnésio. Recapitulando, esse 2 aqui, para nós ele é o coeficiente, está na frente da substância. Já esse 2 aqui, para nós é o índice, certo? Então, quando nós tivermos dois ou mais reagentes formando apenas um produto, nós temos uma reação de síntese ou adição. Reação de análise ou decomposição. A reação de análise ou decomposição ela é o inverso da reação de síntese ou adição, certo? O que diz? Quando nós temos uma substância que se decompõe originando dois produtos, certo? Olha só, eu tenho o elemento A, só tem um reagente, ele está se decompondo em dois, ó, em B mais C. É o contrário da outra reação. Quer ver? Vamos voltar? Olha aqui, eu tinha A mais B formando C, síntese ou adição. Agora não, eu só tenho A, o nome já diz, ele está se decompondo em duas, ó, em B e em C. Ou seja, a reação de análise ou decomposição ela é o contrário da reação de síntese ou adição. Nós temos apenas um reagente formando dois ou mais produtos. Aqui nós temos o exemplo que é o aquecimento do óxido de mercúrio, que se decompõe produzindo mercúrio e o gás oxigênio. Então observe bem que a seta só tem um reagente, certo? Formando dois produtos. Então nesse caso aqui, quando nós tivermos um único reagente formando dois ou mais produtos, nós temos uma reação de análise ou decomposição. Ela está se decompondo em duas substâncias. Pode se decompor em duas ou mais substâncias. Então, a reação de síntese ou adição é o inverso da reação de análise ou decomposição, e vice-versa. Reação de simples troca ou deslocamento. Quando uma substância simples, nós já vimos que é substância simples, né? Ela é formada por apenas um elemento químico, reage com uma substância composta. Quando é que a substância é composta? Quando ela tem dois ou mais elementos químicos, produzindo uma nova substância simples e outra substância composta. Então aqui, olha a seta. Então eu tenho o A, que representa a substância simples, só tem um elemento.
mais XY. XY são dois elementos, então a substância é composta, certo? Então, na reação de simples troca, eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta, certo? Formando duas novas substâncias, uma composta e outra simples. Então, o que aconteceu? Uma simples troca, ó. XY, certo? O X, que estava com Y, agora ele ficou sozinho. E o Y, que estava com X, agora ele está com o A. Ocorreu apenas uma troca, certo? O Y trocou o X por quem? Pelo A. Então, a reação de simples, troca ou deslocamento. Qual seria o deslocamento? O Y se deslocou para cá, certo? Ficou AY, certo? Então, quando nós tivermos uma substância simples reagindo com uma substância composta, formando duas novas substâncias, uma simples e outra composta, nós dizemos que é reação de simples troca ou deslocamento. Que nós temos o exemplo aqui, ó, quando introduzimos uma lâmina de zinco em uma solução aquosa de ácido clorídrico, produzindo cloreto de zinco e liberando gás hidrogênio. Nesta reação química, o zinco deslocou o hidrogênio, certo? Então, o zinco aqui está sozinho, substância simples. Aqui eu tenho HCl, eu tenho o hidrogênio e tenho o cloro, certo? É uma substância composta. Então, olha a seta, está reagindo uma substância simples com uma substância composta. Está formando outra substância simples e outra substância composta. O que aconteceu? Apenas uma simples troca. Aonde estava o hidrogênio, ficou agora o zinco. E aonde estava o zinco, ficou quem? O hidrogênio, certo? Então, quando nós tivéssemos uma reação envolvendo uma substância simples e uma substância composta, formando duas novas substâncias, uma simples e outra composta, a reação é de simples troca ou deslocamento. Reações de dupla troca ocorrem quando duas substâncias compostas reagem produzindo duas novas substâncias compostas, certo? Então, nas simples trocas era uma substância simples e uma composta. Aqui na dupla troca não, são duas substâncias compostas reagindo entre si e formando duas novas substâncias compostas. Observem, eu tenho A mais AB mais XY. Estão reagindo, certo? Então, houve uma troca. Onde estava o B, ficou quem? O Y. E onde estava o Y, ficou quem? O B. Formou duas novas substâncias compostas, certo? Então, reação de dupla troca, quando eu tenho duas substâncias compostas reagindo entre si, formando duas novas substâncias compostas. O exemplo, sulfato de sódio reage com hidróxido de bário em meio aquoso, produzindo hidróxido de sódio precipitado, sulfato de bário, que é um sal branco insolúvel. Então, observem bem aqui, ó, eu tenho sulfato de sódio, uma substância composta, reagindo com hidróxido de bário, que é outra substância composta, formando o hidróxido de sódio, que é uma substância composta, mais o sulfato de bário, que também é uma substância composta. Quando está entre parênteses o aqui, quer dizer que está no meio aquoso, na presença da água, certo? Quando está o S, sólido, estado sólido, certo? Então vamos lá, eu tenho uma substância composta reagindo com uma substância composta. Vai ocorrer uma dupla troca. Aonde está o SO4, ficou o OH. E aonde estava o OH, ficou quem? O SO4. Então ocorreu o quê? Uma dupla troca. Duas substâncias compostas reagindo, formando duas novas substâncias compostas. Então são essas as quatro reações. Aqui eu criei um macetezinho para a gente fazer a classificação dessas reações químicas, certo? O macete é uma forma da gente decorar de forma mais rápida. Vamos comparar a reação como se fosse uma festa, certo? Vamos pegar um cenário de uma festa. A primeira reação que nós estudamos foi a reação de síntese ou adição. Eu tenho A mais B formando AB, certo? Então ocorreu uma adição de A mais B formando AB. Dois ou mais reagentes formando apenas um produto. Então vamos pegar o cenário de uma festa, certo? O casal entrou separado. Quem seria o casal? A mais B. Eles entraram separados na festa. Rolou uma química entre eles e eles saíram o quê? Juntos, certo? Então o casal entrou separado, saíram juntos. Então é uma reação de síntese ou adição. Nós estamos fazendo um cenário como se fosse uma festa. O casal entrou separado na festa. Rolou uma química entre eles e eles saíram
juntos. Reação de análise ou decomposição. Aqui nós só temos um reagente formando 2 ou mais produtos. Vamos pegar o mesmo cenário da festa. O casal entrou junto, que seria o casal AB. O casal entrou junto na festa. Eles fizeram uma análise da situação, analisar a situação deles, certo? Viram que não tinha nada a ver um com o outro e eles resolveram sair o quê? Separados, certo? Se entrou junto na festa e saiu separados, ocorreu uma análise ou uma decomposição do casal. Olha como uma reação ao contrário da outra, certo? Na reação de síntese ou adição, o casal entrou separado na festa, rolou uma química e eles saíram juntos. Já na reação de análise ou decomposição, o casal entrou junto. Analisaram a situação, viram que não tinha nada a ver um com o outro e resolveram sair o quê? Separados. Na reação de simples troca, eu tenho uma substância composta reagindo com uma substância simples. Elas vão formar outra substância composta e outra substância simples. Vamos pegar o cenário da festa. Entrou um casal, que seria a B, e um solteiro na festa, que seria o C. Durante a festa o cara vacilou, certo? E a namorada resolveu trocar de parceiro. Aqui, ó. Poderia ser o contrário. Entrou um casal e um solteiro na festa, certo? A namorada vacilou e o cara resolveu trocar de parceiro, certo? Ou vice-versa. Então, entrou junto, casal, aqui está o solteiro, certo? Durante a festa, alguém vacilou e o solteiro foi lá e se aproximou e deu a chamada bola nas costas, né? Então, entrou junto mais um solteiro, saiu outro casal diferente e outro solteiro, certo? Então, ocorreu o quê? Uma simples troca do casal, tranquilos? Reação de dupla troca. Então, 2 casais, ó, AB e CD. Durante a festa, entrou 2 casais na festa. Durante a festa, eles resolveram trocar de parceiros, certo? Então, saiu 2 novos casais, o AD mais o CB. Ou seja, o C foi lá para o B e o D foi lá para o A. Tranquilos? Então, é muito simples decorar no cenário da festa. Ó. Entrou separado, saiu junto, síntese ou adição. Entrou junto, saiu separado, análise ou decomposição. Se trocar somente um parceiro, simples troca. Se eles trocaram os 2 parceiros, rolou uma dupla troca. Tranquilos? Aqui nós temos o exemplo. Dê os nomes às reações de síntese, decomposição, simples troca ou dupla troca, de acordo com os reagentes produzidos, reagentes e produtos. Né? Então ele está pedindo para dar os nomes das reações de síntese ou decomposição, simples troca ou dupla troca, de acordo com os reagentes e produtos produzidos. Olhem a letra A. Tem uma substância simples reagindo com uma substância composta, certo? Formou 2 novas substâncias, uma simples e uma composta. Ou seja, correu apenas uma troca. Aonde estava o PB ficou o zinco. E aonde estava o zinco ficou o PB. Tranquilos? Então, na letra A, eu diria que nós temos uma reação de simples troca. Lembra da festa? Solteiro e um casal. Saiu um casal e um solteiro. Então, rolou lá na festa uma simples troca. Letra B. Uma substância composta reagindo com outra substância composta, formando 2 novas substâncias compostas. Ó, certo? Então, vamos lá para a festa. Entrou 2 casais e saíram 2 casais diferentes. Ó. Aonde estava o S ficou quem? O CL. E aonde estava o CL ficou quem? O S. Então, na letra B, rolou uma dupla troca. Letra C. Casal entrou junto. Certo? Lá durante a festa, eles resolveram sair o quê? Separados. Então, uma reação de análise ou decomposição. Entraram junto, analisaram a situação. Houve uma separação, a decomposição do casal, então análise ou decomposição. Letra D. Olha só. Casal entrou separado e saíram o quê? Junto. Então, uma reação de síntese ou adição. Entraram separados, rolou uma química e eles saíram juntos. Tranquilos? Então, são 4 tipos de reações químicas que nós temos. Simples troca, dupla troca, análise ou decomposição ou síntese ou adição. Síntese ou adição, 2 ou mais reagentes formando apenas um produto. Análise ou decomposição, um único reagente formando 2 ou mais produtos. Ou seja,
Essas duas reações aqui, uma é o contrário da outra. Simples troca, quando a troca apenas de um elemento, certo? Uma substância simples reage com uma composta, formando uma simples e outra composta. E a reação de dupla troca, quando a troca dos dois elementos, duas substâncias compostas, reagindo, formando duas novas substâncias compostas. E aqui nós temos uma atividade. Ó. Primeira questão, classifique as reações a seguir. Certo? Nós temos aqui várias reações, vocês vão fazer a classificação. Dizer onde é que ocorre a reação de síntese ou adição, onde é que ocorre a análise ou decomposição, onde é que ocorre simples troca e onde ocorre a dupla troca. Além dessa primeira questão, vocês vão resolver as questões da página 80 do livro didático de vocês. Quais são as questões? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta, certo? Então, no total, nós temos 5 questões. Nós temos essa primeira questão e temos mais 4 questões da página 80 do livro de vocês. A data de entrega vai ser dia 8/5, certo? Então, meus queridos, vamos lá. Qualquer dúvida, vocês podem estar tirando comigo lá no grupo, tranquilos? Vamos lá, bom trabalho e boa sorte para todos.